dia, minha irmã, paz do Senhor, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, em mais um encontro com a palavra do Senhor. Vamos dar bom dia, Espírito Santo, que o seu dia seja abençoado. Já quero pedir para você ir compartilhando, dando like aqui nesse devocional, se você tem me acompanhado durante esses dias. Nós estamos aqui no 8º dia, para a glória do Senhor, celebrando os meus 21 anos de caminhada com o Senhor. É uma honra e uma alegria muito grande você estar aqui comigo, e não poderia ser melhor do que nós dedicarmos esse ano ao Senhor, celebrarmos ele todinho ao Senhor com orações por você, mulher de Deus, e que você também seja firme na caminhada com o Senhor também durante muitos anos até que ele venha. Amém? Glória a Deus. Então compartilha aí com as suas amigas, compartilha aí no grupo de WhatsApp das suas amigas, das colegas de trabalho, dos seus familiares, né? E vamos então para a nossa leitura da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor lá em Salmos, capítulo 18. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. E a palavra do Senhor diz assim: Eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. O Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. O Senhor seja louvado, pois clamei a Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos. Glória a Deus. A próxima palavra está lá em Salmos, ainda continuando no mesmo livro, capítulo 32, versículo 7. E diz o seguinte: Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Aleluia. Nosso tema de hoje é proteção. Vamos ver o Senhor aqui, Deus, como nosso protetor. Mediante a essa palavra do Senhor, né? Nós vamos entender aqui o que o Senhor está dizendo para nós sobre proteção, um tema muito útil e necessário para a nossa vida como mulher, não só como mulher, mas como filhas do Senhor, né? Filhas de Deus. Então aqui eu quero falar uma mensagem do meu coração para o seu coração e vamos alcançar juntas o coração de Deus. Aqui uma autora aqui de uma passagem na minha Bíblia, em um comentário, ela diz o seguinte: sei o que é viver na parte errada da cidade, né, entre aspas, onde pessoas são assassinadas, brutalizadas, estupradas e roubadas, onde não era seguro sair de casa. Temer pela minha segurança tornou-se um estilo de vida. De fato, muitas vezes fiquei imaginando se sairia viva daquele lugar. Ninguém continua no lado errado da cidade se tiver condições de viver em outra parte. E aí aqui ela ainda comenta que depois que ela conheceu o Senhor, o maior consolo dela foi saber que ela podia confiar no Senhor como o seu protetor, como o seu próprio protetor. Então, eu quero dizer para você, minha irmã, Deus, Ele promete levantar-se e proteger os oprimidos e os necessitados de seus opressores. E eu posso falar que, de fato, Deus fez isso comigo. Eu ansiei intensamente por segurança durante anos. Ele não só me protegeu no lugar perigoso, como também me guiou para um lugar seguro. E muitas de nós, nos sentimos inseguras, com medo. Em momentos da nossa vida, a gente sempre passa por momentos assim. E jamais nós devemos deixar de pedir a proteção do Senhor em nossa vida. Não deveríamos entrar num avião, por exemplo, ou num automóvel, ou num ônibus, ou uma viagem que você for fazer, sem antes louvá-lo como nosso protetor. Não deveríamos começar um dia sem pedir a proteção do Senhor e agradecer por ela antecipadamente.
sinceramente. Quantas vezes nós fomos protegidas e poupadas do mal ou de desastres sem sequer ter a consequência disso? Nós não sabemos a proporção pelo qual o Senhor nos protege e nos livra. O Senhor nos livra de coisas que jamais a gente vai ter conhecimento. Um dos momentos em que eu tive mais medo, assim, eu quero compartilhar com vocês aqui, foi, às vezes, pode ser até um medo bobo, mas foi um medo, uma preocupação ali que eu tive que clamar e pedir a proteção do Senhor naquele momento. Quando meu marido teve que fazer a cirurgia no olho, algumas delas, teve uma em que a gente teve que se deslocar para São Paulo, e a gente se deslocava daqui de Uberaba para São Paulo constantemente, através de um ônibus. E aí então, eu tinha muito medo de viajar à noite, sabe? Embora desde pequena eu já passei por circunstâncias assim de viajar à noite quando eu era pequena com a minha mãe, e ainda assim eu tinha medo. E aí o que acontecia? Eu não era crente, mas eu pedia por proteção. Eu tinha uma perspectiva de vida muito boa e eu tinha uma fé dentro de mim, embora eu era católica. Mas ali dentro de mim, por estar apreensiva ali, eu acabava tendo medo de viajar. Então eu pedia proteção e dormia, porque eu dormindo, eu saberia que eu estaria sendo cuidada e que eu acordaria no local de destino. E assim eu fiz agora, depois de adulta, quando eu viajava com o meu esposo para levar ele, porque ele não enxergando, eu tinha que guiá-lo, né? E aí então, foi isso que eu fazia. Eu levava, dessa vez, eu já crente, né? Eu levava ali o meu fone, colocava o meu louvor, levava ali, né? Colocava ali no meu celular, e daí então eu louvava ao Senhor na madrugada todinha no ônibus, e eu descansei no Senhor. Eu senti que o Senhor estava nos protegendo, porque era necessário a gente passar por aquela situação muitas vezes, não foi só uma, duas, três, quatro, foi várias vezes, ida e volta, muitas viagens, muitos dias fora de casa, e aquilo ali me deixou apreensiva, né, longe ali também dos meus filhos, e eu precisei ali naquele momento, não só nesse, mas eu quero compartilhar esse momento com você. Então eu precisei da proteção do Senhor naquele momento. Então, ali o Senhor me protegeu. Eu pude sentir o castelo forte, a torre forte que estava diante de mim, e os anjos ao redor de mim me protegendo e me guardando, eu e meu esposo, e todo aquele ônibus ali, né? Porque eu também pedi proteção para todos aqueles que estavam ao meu redor ali, para o motorista, enfim. Deus também promete protegê-la daqueles que a caluniam ou tentam destruir a sua reputação sem alguma causa justa. Porque a palavra do Senhor diz: a mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia de sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Isso está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. Então, minha querida, Ele ouve os seus gemidos quando você o clama por Ele em oração. Ele conhece as suas necessidades e a sua vida, pode acreditar que está a salvo nas mãos dEle. Amém? Vamos orar neste momento? Senhor, eu oro para que o Senhor rodeie a minha irmã com a tua mão protetora, mantendo-a livre de quaisquer acidentes, moléstias ou má influências, Deus. Pai, proteja-a onde quer que ela estiver e guarde-a do mal, porque tu és o nosso abrigo. Senhor, o Senhor nos preservas das nossas angústias e nos cercas com canções de livramento. Nós te amamos, Senhor, tu és a nossa força. O Senhor é a força da minha irmã, a rocha da minha irmã, a fortaleza da minha irmã e o libertador dela. O Senhor, nosso Deus, é o nosso rochedo em quem nós nos refugiamos. O Senhor é o escudo dela e o poder que a salva. O Senhor é a torre alta dela. E juntas aqui nós clamamos ao Senhor, que é o único digno de louvor, de adoração, e sabemos que em Ti, Senhor, estamos salvas dos nossos inimigos. Então,
Nós levantaremos os nossos olhos para os montes e perguntamos: de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor não permitirá que tropecemos. O nosso protetor nos manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o nosso protetor. Como sombra, Ele nos protege. Ele está à nossa direita. De dia, o sol não nos ferirá, nem a lua de noite. O Senhor, Pai, nos protege do mal, protege a nossa vida. O Senhor protege e guarda a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre. Nós te louvamos, oramos a Ti, gratas pela Tua proteção, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui nesse dia de hoje, no nosso 8º encontro, orando por proteção. E compartilha aí com todo mundo, manda essa mensagem para aquela irmã que você sabe que precisa de uma proteção, que está com medo de algo, que alguém a caluniou, falou mal, difamou, levantou falso testemunho ou alguma outra situação de perigo. Mande essa mensagem para ela, seja bênção na vida dela também, assim como o Senhor nos manda fazer. Amém? Então até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Tchau, tchau.